No vídeo de hoje eu vou testar esse pinador a bateria da marca Junli. O kit vem dentro dessa caixa aqui, é composto por um manual sem informações, o pinador, duas baterias, um carregador e eu tô vendo uma caixinha de grampos ali embaixo. Agora eu vou desembalar, colocar as baterias para carregar e depois começar os testes e mostrar, claro, as características dessa ferramenta. Esse kit aqui, na data da gravação desse vídeo, está custando em torno de R$ 500 e se você tiver interesse em adquirir um, eu vou deixar o link aqui na descrição. Aqui você pode ver então todo o conteúdo que veio no kit, tem o pinador propriamente dito, uma caixinha de grampos F30, creio eu que deva ter 1000 unidades, duas chaves Allen mais uma chave Phillips para fazer os ajustes e a manutenção do pinador, um carregador desses padrão de plug, pelo menos temos uma evolução. Na etiqueta está dizendo que é de 500 mAh, não de 2 Ah, como normalmente dizem esses carregadores simplesinhos aqui. Vamos ver se ele entrega pelo menos os 500. As baterias têm o tipo de encaixe padrão Makita, 18 volts, porém é óbvio que essas baterias aqui não vão rodar em ferramentas originais Makita. Já o contrário é válido, ele é compatível com baterias do tipo Makita. É uma bateria bem leve, bem simples, tem apenas um conjunto de células e a etiqueta da Junli ela é padrão, eles economizaram na gráfica, eles usam a mesma etiqueta em todas as baterias, dizendo que tem 6.000 mAh. Eu duvido que tenha 1.5 essa bateria aqui, mas depois eu vou testar para comprovar isso. Coloquei uma das baterias para carregar para começar os testes, enquanto isso a gente dá uma olhada aqui na ferramenta em si. Primeira coisa que se percebe, no meu caso, porque eu estou acostumado com o pinador pneumático, a primeira coisa que eu percebi foi o peso da ferramenta. É extremamente pesado, é ruim de você trabalhar com ele. Isso é a primeira coisa já que eu quero deixar frisado aqui no vídeo. Segundo detalhe aqui, ele tem o interruptor de liga e desliga aqui no cabo. Então aqui você pressiona para ligar e para desligar a ferramenta. Qual que é o problema? Posição extremamente equivocada, porque você pega aqui a ferramenta e fica com o dedo em cima do botão de desligar e ligar. O que acontece? Quando eu ligo aqui, o meu dedo mínimo fica na posição de desligar. Então, com certeza vai acontecer durante a operação de eu pegar a ferramenta aqui e involuntariamente desligar ela. Extremamente mal pensado e mal posicionado esse botão aqui. Vai causar possivelmente alguns contratempos na hora da utilização. Ele tem aqui o gatilho que fica travado e a trava fica aqui na lateral. Então você pressiona aqui na lateral para daí conseguir acionar o gatilho e fazer o disparo. E aqui na parte de baixo fica o reservatório, vamos chamar assim, dos pinos, que você abre pressionando esse clipe aqui, ele tem ação por mola, e daí aqui você faz o carregamento dos pinos que você quer utilizar. Ele suporta pinos do tipo F de 10, 15, 20, 25 e 30 milímetros. Então o máximo vai ser pino de 30 milímetros que você pode utilizar com esse pinador aqui. Como eu fiz o comentário sobre o peso dele, eu vou colocar ele na balança aqui. Então o pinador com a bateria original, 2,436 kg. Só para você ter uma ideia de quanto pesa um pinador pneumático, aqui o meu da MTX, 1,427 kg. Então nós temos 1 kg a mais na ferramenta bateria do que na pneumática. Claro que no caso da ferramenta bateria, a gente tem a vantagem de não estar preso a um pedaço de mangueira, não precisar do compressor, ter a mobilidade, a praticidade de estar com uma ferramenta bateria. Mas é muito mais pesada e vai ser muito mais desconfortável para você utilizar, principalmente se você quiser usar por longos períodos. Claro que para fazer uma montagem ou outra num projeto no quintal de casa, isso aqui facilita muito, justamente por não necessitar do compressor e nem ficar preso a uma mangueira, que é praticamente uma extensão. Então aqui nós temos essa mobilidade, essa praticidade, porém paga-se um preço por conta disso. Eu creio que ele deva ter uma força menor do que o pinador pneumático, isso é bastante óbvio e é esperado já, mas para pequenos serviços deve ser suficiente. Mas é isso que eu vou comprovar nos testes a partir de agora. Coloquei alguns grampos de 30 milímetros aqui, peguei um pedaço de barrote de sarrafo de eucalipto aqui, vou fazer alguns testes preliminares com ele para ver pelo menos o funcionamento. Não mexi em absolutamente nada, só carreguei ele com os pinos e a bateria está sem carga ainda, é a bateria como ela veio da caixa. Vamos ligar aqui o botãozinho mal posicionado e testar o bichinho. Então tem que pressionar a trava aqui na lateral para conseguir fazer o disparo. Ó, não afundou todo o grampo, primeiro teste aqui. Ficou um pouquinho do grampo para fora ali. A cabeça do pino ficou para fora da madeira. Vamos tentar de novo, pressionar um pouquinho mais aqui o pinador na parte de cima. Agora foi completo. De novo.
Então é conforme a pressão que você faz aqui na parte de cima do pinador. Se deixar ele meio solto, ele não consegue penetrar por completo o pino aqui na madeira. Mas esse botão aqui é extremamente mal posicionado. Você tem que ficar cuidando o tempo todo para não pressionar ele aqui e não desligar o pinador. É de uma falta de noção muito grande quem posicionou esse botão de liga e desliga aqui nessa posição. Bom, aparentemente, força pelo menos ele tem. Essa madeira aqui é uma madeira de média densidade, não é uma madeira muito dura, mas também não é mole como um pinus, por exemplo. E aqui os grampos de 30 milímetros, grampos não, os pinos de 30 milímetros estão sendo colocados em sua totalidade, ficando nada para fora da madeira. Inclusive marcando um pouquinho a madeira. Aquele primeiro possivelmente foi por conta da posição e da pressão que eu fiz no pinador. Mas os outros aqui, todos eles foram penetrados completamente na madeira. Peguei aqui uma madeira de pinos, que é super macia. Vamos ver quanto ele marca a madeira nesse caso aqui. Bom, funcionar a gente viu que funciona. Depois eu vou fazer mais testes com madeiras mais duras também, com peças um pouco mais dentro de uma realidade de uso do pinador, para a gente poder tirar uma conclusão antes de eu opinar sobre a ferramenta. Agora eu vou carregar por completo as baterias, para poder testar carregador, baterias, estimar uma autonomia de trabalho com cada carga de bateria. Enfim, poder fazer um teste um pouquinho mais técnico, ver algumas regulagens aí que ele oferece também, como por exemplo, a profundidade de colocação do pino. Mas uma coisa que não me agrada muito nesse tipo de ferramenta aqui é o sistema de segurança. Como que funciona aqui? Eu tenho a trava aqui do lado do gatilho, eu libero aqui através da trava e consigo pressionar o gatilho, consigo disparar. O que isso pode ocasionar? Você consegue transformar isso aqui literalmente em uma arma de pregos, de pinos. Porque você não precisa ter nada encostando aqui para você fazer o disparo. Então, olha só, se eu ligo a ferramenta aqui, aciono a trava de segurança aqui na lateral e disparo, eu consigo fazer o disparo, mesmo que eu não esteja encostado na peça que eu vou grampear. Isso não acontece, por exemplo, nos pinadores pneumáticos. O pneumático tem a trava de segurança aqui na frente, então você precisa encostar na peça que você vai grampear, daí ele libera o gatilho. Então a trava de segurança é aqui. É uma segurança muito maior, evita acidente e evita, por exemplo, de que pessoas sem nenhuma responsabilidade usem isso daqui para brincar durante a construção de um projeto. Então, o sistema de trava de segurança não é tão efetivo quanto o de um pinador pneumático, que obrigatoriamente você tem que encostar na superfície para conseguir fazer um disparo. Outro problema que você pode ter com esse tipo de ferramenta aqui é quando você precisa fazer um trabalho um pouco mais delicado. Por exemplo, colocar pinos em uma chapa um pouco mais fina, onde não deveria ser usado toda a força do pinador. No caso do pneumático, você regula a pressão lá na válvula do compressor, no manômetro do compressor, e você consegue diminuir a força de impacto dos pinos nessa peça. Nesse caso aqui, ele não tem nenhuma regulagem. Ele até tem uma regulagem aqui de profundidade dos pinos na frente, que eu vou testar depois, mas não tem regulagem da força. Ou seja, ele sempre vai usar exatamente a mesma força para a colocação dos pinos. E isso, a depender do trabalho, pode ser um problema, mas depois na hora dos testes práticos eu confirmo isso. Eu fiz o teste das baterias usando a Torch DL24 com descarga controlada de 2 Ah. Uma das baterias entregou 1.375 mAh e a outra 1.421. Então nós temos, na real, aqui baterias de 1.3 Ah. Agora eu já conectei o carregador aqui na Torch DL24. Eu vou iniciar o teste aqui aumentando de 100 em 100 mAh para ver a capacidade do carregador, que declara 0.5 A ou 500 mAh na etiqueta. Até 600 mAh ele ainda está segurando, porém com 700 possivelmente vai encerrar o teste. Isso aí. Então, entre 600 e 700 mAh de carregamento. Na prática, isso quer dizer que nós vamos ter um tempo de carregamento de pouco mais de 2 horas para cada uma dessas baterias.
Só para complementar o teste do carregador, agora eu vou medir com o medidor de potência que eu tenho aqui, quanta energia ele consome para fazer o carregamento nesse 0,6 ampere-hora que a gente acabou de medir. Só o carregador conectado na rede, sem o plug estar ligado na bateria, consome meio watt. Então ele fica aqui consumindo energia o tempo todo. Agora eu vou conectar na bateria, essa bateria está completamente drenada, descarregada, então ele vai apresentar nesse momento aqui o pico máximo de consumo de energia para fazer o carregamento. A tendência é que esse consumo vá diminuindo com o avançar da recarga. Então eu vou conectar aqui. O carregador está puxando da rede aqui mais ou menos 12,8 watts. Então essa é a potência que está sendo extraída da rede elétrica para entregar aquele 0,6 ampere-hora que a gente acabou de medir. Aumentou um pouquinho aqui, a tendência é até estabilizar a carga, ele aumentar um pouquinho, talvez vai chegar nos 13,5 watts no máximo, e depois essa potência vai diminuindo conforme o andamento da recarga da bateria. Mas ele extrai da rede elétrica 13 watts, vamos arredondar então, para fazer o carregamento da bateria durante aproximadamente 2 horas. Como eu falei, esse valor tende a diminuir, mas dá para tirar uma base de consumo energético do carregador. Agora eu vou fazer a medição do nível de ruído a mais ou menos 50 centímetros de distância do medidor e eu vou fazer a medição da bateria e também do pneumático para você perceber a diferença. A diferença no nível de ruído foi de 5 decibéis. Então aqui a gente teve 100 decibéis durante o impacto, durante a colocação do pino, e no pneumático 105 decibéis, um deles 106. A frequência do som também é diferente. A bateria é um som mais de batida, mais grave um pouquinho, um som mais seco, mais firme. Aqui a gente tem um som com uma frequência um pouco diferente. Eu confesso que é bastante desconfortável você trabalhar com um pinador pneumático sem proteção auricular. Já com a bateria você não sente esse desconforto, essa irritação no ouvido, por conta da frequência, creio eu, do som ser bem diferente. Então, apesar de ele ter uma diferença pequena na escala do decibelímetro, a diferença perceptível pelo usuário é bastante grande. É muito mais confortável você trabalhar com o pinador a bateria sem proteção auricular, já com o pneumático é bastante desconfortável você fazer isso. Agora eu vou medir a corrente de trabalho do pinador. Conectei a bateria através de cabos no pinador, coloquei aqui o alicate amperímetro, vou fazer alguns disparos e vou medir, vou tentar identificar qual a corrente necessária para o pinador funcionar. Isso vai permitir que a gente calcule uma estimativa de autonomia das baterias posteriormente. Com a bateria original, você viu que ele puxa mais ou menos 7 amperes da bateria para fazer a colocação de um pino. Agora eu quero ver se essa limitação é da força do próprio pinador ou da bateria. Coloquei uma bateria um pouco melhor aqui, melhor do que essa pelo menos, e eu vou tentar fazer o mesmo teste agora para ver se ele consome mais ou menos de 4 amperes. Ou seja, se ele vai ter mais força com uma bateria melhor que a original. Como você pode perceber, a corrente consumida ficou mais ou menos a mesma, então a bateria original não limita a força do pinador. Indiferente de você usar uma bateria melhor do que a original ou não, a força dele para fazer a colocação dos pinos vai ser basicamente a mesma, porque o consumo de corrente foi o mesmo, então a tensão versus a corrente nós temos a potência, ou seja, temos a mesma potência sendo entregue com baterias de capacidades diferentes e de descargas diferentes aqui. Essa bateria aqui suporta ferramentas originais Makita com um alto poder de descarga e mesmo assim o pinador não teve mais força, não se mostrou ser mais forte durante a colocação dos pinos. Bom, já fiz os testes aqui com pinos, o que obviamente funciona de forma bem satisfatória, já que é uma madeira de baixa densidade. Fiz o teste com um barrotezinho de eucalipto aqui também, várias colocações de pinos, todos de 30 milímetros, que é a capacidade máxima, também foi bem tranquilo, inclusive com penetração completa da grande maioria dos grampos. O que muda aqui é a posição e a firmeza com que você segura o pinador na madeira. Agora eu vou testar com um bloco aqui que creio eu ser de angelim, uma madeira de alta densidade, uma madeira dura, bem difícil de trabalhar. Aqui você não coloca parafuso e prego com tanta facilidade assim. E eu quero ver se ele vai conseguir fazer penetração completa dos grampos nessa madeira aqui. O que mostra que se ele conseguir,
tem uma força bastante boa para você trabalhar com essa ferramenta. Vamos fazer o teste e veremos. Como era de se esperar, não consegue colocar os grampos aqui. Os pinos, na verdade. Ficou bastante para fora os pinos, 1 centímetro, meio centímetro. Então ele não tem força suficiente para trabalhar com esse tipo de madeira aqui. Pelo menos não com os pinos de 30 milímetros. Vamos testar um menor. Coloquei pinos de 20 milímetros agora para a gente testar. Um dos pinos eu errei aqui na hora de segurar o pinador, não segurei firme o suficiente, ficou para fora, mas os outros fez penetração completa. Talvez pinos de até 25 milímetros ele consiga colocar nessa madeira. 30 definitivamente ele não tem força suficiente. E logicamente, se eu testar pinos menores, deixa eu testar um de 10 milímetros aqui, que é o menor que ele suporta. Na verdade eu acho que é de 15 esse daqui, mas com certeza vai fazer com tranquilidade. Daí aqui já sobra força, o pino vai lá para dentro da madeira. Ó. Mesmo não tendo dado nenhuma alteração ali na medição de corrente usando essa bateria aqui, eu vou fazer o teste da bateria melhor com os pinos de 30 milímetros nessa madeira aqui, para ver se na prática talvez mude alguma coisa. E não mudou absolutamente nada. Mesmo resultado, não consegue fazer a penetração, então comprovando aquele teste que eu fiz ali da medição de corrente, que realmente a força do pinador é a mesma indiferente da bateria que você use. E só para ver a diferença, eu coloquei os mesmos pinos de 30 milímetros no pinador pneumático e vou fazer algumas colocações nessa madeira aqui. Testes feitos, agora chegou a hora de dar minha opinião e também passar as minhas percepções após os usos iniciais desse pinador. Como toda e qualquer ferramenta, ele tem seus prós, tem seus contras. Vai ter aquelas situações em que ele atende às necessidades da pessoa e aquela situação em que ele não atende à demanda e à necessidade. Cabe a você se enquadrar em qual dos dois lados você está. Para saber exato se ele vai te atender ou não, você precisa, claro, primeiro ter prestado atenção nos testes e agora complementar o que você viu nos testes com a opinião, com aquilo que eu vou te falar a partir de agora. Se depois disso você achar que é uma compra ideal para você, que você vai fazer uso dessa ferramenta, daí você acessa os links que estão aqui na descrição para comprar o seu e me ajudar a produzir cada vez mais vídeos como esse aqui no canal. Uma coisa que é inegável desse tipo de ferramenta aqui é a praticidade de você transportar e de você armazenar ela. Então, para você que não faz marcenaria em uma oficina, em um local fixo, para você que leva tudo para o quintal, trabalha, faz seu projeto e no final do dia guarda tudo, é uma opção a se considerar, já que você leva só isso daqui e para guardar ocupa um espaço mínimo. Muito prático para você fazer esse tipo de translado de ferramentas, vamos chamar assim. Já no caso do pinador pneumático, inevitavelmente você precisa de um compressor. Então, você tem que estar arrastando um compressor com uma extensão de tomada, com um pedaço de mangueira para você usar o seu pinador quando você precisar ele. Porém, é importante salientar também que o compressor não é só para o uso do pinador. Você pode usar ele para outras tarefas, como por exemplo, limpeza de máquinas, de ferramentas e da própria oficina, pintura de projetos e até para encher os pneus da bicicleta do seu filho. Então você não vai ter um compressor só para usar pinador. Inevitavelmente você vai usar ele no mínimo para o pinador e para limpeza. E eu tenho certeza que passados alguns meses que você vai estar com o compressor, você vai começar a fazer pintura dos seus projetos com ele também. É uma coisa inevitável no médio e no longo prazo. Você tem a ferramenta e você usa ela para as outras coisas. Agora, aqui, você sempre vai ter só o pinador, então tudo isso tem que ser pesado. Sim, o compressor com o pinador vai custar o dobro do preço, mas, como eu falei, ele traz outras possibilidades. Outra questão que tem que ser levada em conta é que, no caso do pinador a bateria, você não tem a regulagem da força do impacto para a colocação dos pinos. Em algumas tarefas mais delicadas, isso pode ser problemático. E nas tarefas que demandam mais força, também vai ser problemático, porque aqui é um padrão único, sempre vai ser aquele padrão de força. Já no pneumático, você tem a possibilidade de, através da válvula de regulagem do compressor, regular para ele ter mais ou menos força na hora do impacto. Isso é muito importante em dezenas de tarefas na hora de uso do pinador. Uma coisa importante também que eu quero deixar frisada aqui é que assim, ó, você não vai substituir os parafusos dos seus móveis por pinos colocados com um pinador.
Tá? O pinador ele é um facilitador na hora da montagem. Então, ao invés de você passar cola nas chapas que você vai montar um balcão, por exemplo, prender tudo com grampo sargento, acertar o esquadro para daí fazer pré-furo, colocar parafuso, correndo o risco desse parafuso ou desse pré-furo desviar um pouco o alinhamento das chapas e você perder o esquadro, perder o ângulo perfeito de colocação das peças, aqui você pode, por exemplo, aplicar a cola, prender com grampo sargento, colocar alguns pinos de fixação e daí você ainda consegue mexer um pouco a estrutura para acertar esquadro, para acertar alinhamento, você consegue corrigir pequenos desvios. Daí você deixa ele amarradinho lá, secando por 1 hora, por exemplo, com grampo sargento, depois você vai lá, faz pré-furos e coloca os parafusos para dar o reforço estrutural. Então você não vai substituir os parafusos na construção da estrutura, mas você vai agilizar muito o processo de montagem dos armários, dos balcões, dos móveis que você vai fazer de uma forma geral. Isso falando de móveis feitos com chapas. Com MDF nem sempre isso é possível, porque tem a questão de estragar a superfície do MDF por conta do pino. Inevitavelmente você vai ter que fazer o acabamento disso depois. Mas não espere substituir parafusos por pinos. Considere o pinador como um facilitador. É claro que para algumas pequenas peças, como por exemplo fixar uma tira mais fina, que não vai ter uma função estrutural, sim, pode ser feito só com pinos e com cola, e você não precisa deixar um grampo lá segurando aquela peça até secar a cola, por exemplo. Coloca a cola, 2, 3 pinos, segura no lugar, quando a cola secou a resistência vai ser total, praticamente como se tivesse um parafuso ali. Então tem situações e tem situações. Porém, aqui nós não podemos trabalhar com madeiras de alta densidade e nem com pinos de mais de 30 milímetros, o que limita um pouco as utilizações. Então você que vai usar aí com chapa de compensado naval para fazer montagem de seus projetos, MDF talvez, para fazer projetos de oficina de forma geral ou fazer aquelas fixações mais escondidas, sim, pode ser uma alternativa, mas se você quer trabalhar com madeiras de espessura maior e de densidade maior, não é uma opção porque ele não tem força para isso. Um outro aspecto importante aqui é sobre o conforto de utilização. Você viu ali que ele pesa muito mais, 1 kg a mais do que o pneumático. Não parece muito, é só 1 kg de diferença. Na hora que você pega as duas ferramentas na mão, você percebe o quanto esse 1 kg impacta na utilização. Enquanto aqui você tem uma ferramenta compacta e leve, fácil de você operar com uma mão só, chegar em cantinhos mais de difícil acesso para você colocar um pino, fixar alguma peça, aqui você faz isso tranquilamente usando apenas uma das mãos. Aqui, quando você pega a ferramenta, você já percebe que não tem estabilidade para fazer com uma mão só. A maioria das tarefas você vai ter que fazer usando uma mão auxiliar aqui para ajudar na colocação dos pinos. Isso é um fato inegável, e daí aquela questão da facilidade de você, com uma mão segurar, com a outra colocar um pino para prender no lugar, já vai por água abaixo, porque aqui você não tem essa facilidade. Você precisa sim fazer um pouco mais de força, consegue fazer, não é impossível de fazer, mas é muito mais desconfortável e muito mais cansativo, principalmente quando você tem que fazer isso várias vezes de forma repetitiva. E agora sim, vamos ao principal ponto negativo desse pinador aqui, que tem a ver com a construção dele, a posição do botão de liga e desliga, que no caso é na empunhadura. Sinceramente, o chinesinho que projetou isso aqui, ou ele usa a cabeça só para separar as orelhas, ou ele tem um dedinho a menos na mão, porque não é possível que uma pessoa a plenas faculdades mentais considere uma boa escolha colocar o interruptor onde você vai ter que botar a mão em cima, fazer força para segurar, para sustentar uma ferramenta de 2,5 kg. Além de sustentar, você tem que dar estabilidade, fazer força para frente também para colocar os pinos, e daí a pessoa vai lá e simplesmente coloca o interruptor onde você tem que segurar essa ferramenta. Não faz nenhum sentido. E assim, ó, isso não é uma particularidade da Junli. Todos os pinadores desse porte aqui, de todas as outras marcas, pelo menos 99% dos que eu vi, têm o interruptor na mesma posição. E isso é muito chato. Por várias vezes durante os testes, sem querer, eu desliguei a ferramenta, porque fica exatamente na posição de desligar a ferramenta. Tá? Então, quando você pega aqui, você liga, aqui a parte elevada do botão de liga e desliga fica bem em cima do dedinho. Então, a maioria das pessoas com certeza vai ter dificuldade em relação a isso. Então, pensa muito bem. Se você não quer passar raiva durante a construção dos seus projetos, já nem coloca na sua lista, porque vai acontecer a todo momento. É uma falha de projeto, é falta de raciocínio lógico e é falta da pessoa que desenha as coisas testar as coisas. Essa que é a realidade. É um padrão de projeto que não tem lógica alguma, que não segue bom senso nenhum e que atrapalha a experiência com a ferramenta. Bom, para resumir a nossa ópera,
Vai servir, vai atender às demandas de quem vai trabalhar com tábuas finas de até 2 centímetros de espessura, de madeiras de baixa de média densidade que não se importa de carregar um pouquinho mais de peso. O bom é que você faz um pouco de exercício enquanto monta os seus projetos. E é claro, você tem que ter um pouco mais de paciência porque você vai desligar ele várias vezes de forma involuntária por conta da posição do botão de liga e desliga. Fora isso, é uma ferramenta que atende às demandas para uso hobby, para uso eventual, e não vai servir para uso profissional, contínuo e constante. Por falar em uso constante, sobre aqueles cálculos que eu fiz ali de corrente consumida por ele, o teste da bateria, juntando tudo aquilo ali, eu fiz uma estimativa de autonomia de trabalho dessa ferramenta aqui. E eu cheguei a uma conclusão que ele vai conseguir colocar com uma carga de bateria em torno de 600 pinos aproximadamente. É uma autonomia boa pra caramba, mas como eu falei, não é a ferramenta para você fazer uso profissional, contínuo e constante. Para montar seus projetos no quintal de casa aí, com certeza é uma opção a se considerar caso você não queira um compressor de ar ou não possa ter um compressor de ar. E esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, crítica, sugestão será bem-vinda aqui nos comentários. E claro, para acompanhar mais conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal. No mais, muito obrigado por ter assistido e eu te vejo numa próxima oportunidade.